Agora sim, tinha dado errado. Mas vamos lá. Então, temos a nossa live hoje, junto com a Lari, que eu amo muito, que tá aqui já. Vamos falar sobre magias. Vamos lá, Lari. Vou aceitar. Oi, Laru, meu amor. Oi, Mairis. Oi, amores. Sejam bem-vindas. Deu certo. Cheguei, Conseguimos, tudo bem? conseguimos. Tudo bem, melhor agora que você chegou. Olá! Vamos Que bom, já então. estou vendo um monte de carinha conhecida aqui já. Sim, a Laru, a Mairis, maravilhosas, muita maravilha numa tela só. Ai, pena que não dá pra ter mais, né? Não dá pra ter mais pessoas, só dá duas. Se tivesse a Laru, daí seria completo. A gente Então vai fazer uma live com a Laru também um dia. vamos. Ela tem muito conhecimento para passar. Nossa, tá babando. Hum. Então vamos lá expandir a luz das pessoas, Lari. Vamos, opa, tô pronta, com certeza. Alguém falou? Oi? Então tá. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Ó, temos 10 pessoas já. Uhul! Thaís. Oi, Thaís. Natan. Bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Cheguem mais. Vamos esperar mais um pouquinho, Lari? O que tu acha? Vamos esperar. Meus amigos aqui de casa estão tudo assistindo a live também. O pessoal tá ali na sala do lado, todo mundo online. O Rafa, o Henrique, a Mai. Beijo, amo vocês. Escutando, falando aqui do lado e na live. A Maravilhoso. gente. Lá, a Maika tá comentando que eles estão mesmo. A gente decidiu fazer essa live, né, aqui no canal da Thay, do Expandindo a Sua Luz, que é, na verdade, da Thay e da Daia. Que pena que a Daia não pôde participar com a gente hoje. Ela foi visitar a mãe dela. Pena não, né? Que bom que ela foi visitar a mãe dela. E aí depois a gente vai fazer uma segunda live com nós três juntas, com a participação da Daia também. Mas aí a gente estava falando, né? Que tema que a gente pode abordar? O que a gente pode trazer? E a Tainá comentou que ela gostava de trazer assuntos iniciantes, né, pro Insta dela, pro canal dela. Porque no meu canal, às vezes, é um assunto um pouquinho mais aprofundado, né? Um pouquinho mais avançado. Então a gente falou, então vamos começar com o princípio do princípio do princípio de tudo, que é a energia, né? O que é a energia, né? E como a gente pode usar isso a nosso favor, o que a gente pode fazer com a energia e como ela pode mudar a nossa realidade, como a gente pode conquistar tudo que a gente deseja com a energia. Porque, na verdade, energia, ela é literalmente tudo, né? Tudo é energia. Todas as coisas, elas são formadas por energia. Tudo que a gente existe, esse celular que eu tô falando, a roupa que eu tô usando, o meu corpo, os meus sentimentos, a minha imaginação, o meu sonho, tudo é formado por energia. E isso a física quântica já comprova há muito tempo, que todas as coisas, elas são formadas por átomos, por moléculas que estão o tempo todo vibrando, né? E aqui no planeta Terra, a gente está em uma dimensão chamada terceira dimensão, que é onde essa energia ela se transforma em coisa física. Porque nas outras dimensões, a energia ela não se transforma em matéria, ela não se densifica. E aqui a gente está no planeta das sensações, né? Na dimensão da materialização de todas as coisas. Então aqui a gente consegue transformar a energia em matéria e a gente consegue, inclusive, transformar a energia em realização dos nossos sonhos, né, Thay? É, manifestação, gente, manifestação. E eu acho que já está mais do que na hora da gente falar sobre isso, né? Porque é um momento que realmente nós estamos limitados fisicamente, né? No geral, em todo mundo, tá uma limitação e muita gente está muito apaixonada, né? Mas o que eu vou fazer
fazer agora, como eu vou ter dinheiro, como, enfim. Então, é um momento de realmente manifestar essa realidade abundante que você tanto quer e que você, na verdade, só não lembra, né? Mas, continuando sobre o assunto da energia, né? É legal a gente comentar um exemplo sobre a energia elétrica, energia eólica, todos esses tipos de energia, a gente sabe que existe, porque a gente vê, né? É uma coisa que é palpável, a gente consegue enxergar com os nossos olhos físicos, então a gente acredita que existe. Mas não é só porque a gente vê que existe, né? O vento, a gente não vê, mas a gente sabe que ele existe, porque a gente sente o vento. E da mesma forma funciona as energias, a gente sente a energia, por exemplo, das pessoas, dos lugares. É super comum alguém falar, fui em tal lugar e me senti diferente, senti um aperto no peito, ou fiquei muito feliz. É porque você está sentindo e ressoando com a energia desse lugar, né? Então, é a base de tudo, é o que você sente antes de ver o físico, né? E essa energia, de onde que ela vem? Simplesmente da fonte, né? Dessa fonte de energia, da fonte da criação. Então, o que é essa fonte da criação? É basicamente inicia e se manifesta toda essa criação. E a fonte da criação é falada, principalmente eu tenho a formação em Theta Healing, a gente fala sobre a fonte da criação, que basicamente é onde existe todo o amor incondicional do mundo. Olha que coisa mais linda, né? Que lugar maravilhoso. É onde o amor incondicional e onde existe todo, então, esse canal para que a gente receba e viva essa questão de amor incondicional. E é muito legal porque, querendo uma vida com amor, é uma vida que simplesmente não precisa de mais nada, né? A gente manifesta coisas assim, né? Mas a gente sabe que o ser, o existir, o estar aqui é o essencial, é tu sentir esse amor incondicional que vem da criação, né? Essa alegria, essa leveza. A gente sabe que a gente precisa lidar assim com as coisas que existem dentro da gente, mas viver e vibrar no amor incondicional, nessa energia tão amorosa, tão linda, não tem, não tem explicação, não tem palavras que possam materializar esse sentimento. Então, a gente mais do que ninguém sabe disso, né? A gente vive isso, então a gente consegue passar um pouquinho, um pedacinho do que é isso. Então, assim, realmente é maravilhoso viver e poder falar o que é essa manifestação, né? Essa manifestação e essa atração, quando a gente começa a atrair o que a gente quer e o que a gente sente, né? E a atração, ela simplesmente acontece, não é algo que a gente tem controle. E nesse momento do planeta, a gente está aprendendo muito sobre o controle das coisas, né? Sobre perceber que, na verdade, não existe controle. O controle é uma ilusão. E quando você solta, quando você para de querer controlar tudo, as coisas começam a fluir. E você entra nesse fluxo, nessa água fluida, né? Entra nesse movimento de estar receptivo e não mais controlar. E aí sim você está vibrando no amor incondicional da fonte, que é simplesmente ser, né? Simplesmente estar aqui, aproveitar essa loucura que é a matéria, que é a tridimensão, né? Porque tem seus desafios? Tem muitos desafios. A gente seria hipócrita dizer que não tem. Só que quando você consegue sentir que existe amor até nos desafios, nossa, aí você zerou a vida. Zerou a vida. Porque você está vivendo sua essência, vivendo
a sua energia, que a gente estava falando, né? A sua energia e conectado com a criação, que é esse amor, né? Muita gente liga a fonte da criação, enfim, com imagens religiosas, né? É muito no inconsciente coletivo essa imagem religiosa, mas mais do que isso, Deus é amor. Deus é quando a gente está conectado com essa leveza, com essa pureza. E quando você percebe que a vida é simples, assim, que a vida é leve, que a vida não é para sofrer, que a vida não é uma programação de trabalhar, dar e comprar um cartão, né? Que é uma vida amorosa, uma vida feliz. E vocês não têm noção do que é conviver com a Lari? Tu fala com ela, tu já tá aqui, ó, dando risada, parceiro, sorrindo. Porque é uma pessoa que, assim, que você vê de longe que vive a sua verdade, que vive seu sonho, que vive essa alegria e esse amor que é a fonte, né? E tá manifestado esse sol que tem dentro dela. Então, eu tinha que enaltecer essa mulher, porque tem explicação. Não estava combinado isso. Eu não paguei a Tainá. Tô com vergonha. É que eu precisava enaltecer, assim, sabe? Porque eu fico tão boba, de tão maravilhosa que é, guria, sério. Realmente, quem conhece a Lari sabe que é uma honra estar com ela, é uma honra viver pertinho dela, porque ela tem essa paz, Deus que não queira a própria passa. É automático, não tem como. Ou tu vive a tua essência, ou vai viver comigo, não vai viver perto de mim. Nem fala isso, é só me sentir. Ai, gratidão, Thay. Fico muito honrada, muito feliz. Eu tô até sem palavras. Para mim também é uma honra estar gravando com você, porque a Thay, além de tudo, é uma amiga, né? Uma irmã de alma, de coração, que já passamos por vários momentos juntas. E todo mundo tem seus momentos de altos e baixos, né? E quando eu tava lá embaixo, a Thay tava segurando minha mão e falando: Não, tô aqui. Quando você estiver preparada para ir para cima, eu vou te puxar. Então eu só tenho a agradecer, meu coração é de toda gratidão desse mundo. Para mim também é uma honra. Tainá é uma mulher, é uma neném, mas é uma mulher incrível, maravilhosa, evoluidíssima, merecedora de todo o amor do mundo. E engraçado que você estava falando, né? Você estava na sua fala aí sobre a energia, sobre o amor incondicional da fonte e sobre tudo isso. E eu tava pensando, ai, que orgulho que eu tô dela. Que orgulho, ela ouve as coisas que eu ensino, ela estuda, ela vai lá, ela vive aquilo, ela busca. Então eu tava morrendo de orgulho aqui também, né? E vou voltar um pouquinho no assunto, senão a gente só vai ficar se lambendo aqui a noite inteira. A gente faz isso todo dia, o tempo todo. Mas gratidão, Thay. Estava falando assim dessa questão do amor incondicional, que vem dessa fonte geradora de amor, essa fonte de tudo que é, né? E na verdade, tudo que existe, tudo que essa fonte cria é uma energia de amor. Só que essa energia, ela pode ser distorcida. Conforme a gente vai acessando essas energias, a gente vai distorcendo ela. Por isso que vão existindo as energias que são negativas, entre aspas, né? Que é energia de raiva, de inveja, de ciúmes, de rancor e de todas essas coisas que a gente geralmente evita buscar, né? Tudo tem a sua função. Só que o que sai da fonte é uma energia amorosa. E aí existem essas energias distorcidas e as energias de amor incondicional. E elas são frequências energéticas, são frequências vibratórias. E nós funcionamos como se a gente fosse uma anteninha de um rádio, né? E o que acontece? Se a gente sintoniza nosso rádio numa determinada estação, a gente vai estar lá ouvindo
todas aquelas músicas, todos os programas, todas as propagandas que vai ter lá naquela estação. Então, se a gente deixar nosso rádio ligado ali o tempo todo naquela estação, a gente vai estar o tempo todo ouvindo o que aquela estação tem para nos oferecer. Se por acaso a gente mudar ali o botãozinho do nosso rádio, se conectar numa outra frequência vibratória, a gente se conecta numa outra frequência de rádio. E aí, nessa outra frequência de rádio, a gente vai escutando outras músicas, outros comerciais, outros programas, né? Outros radialistas falando. E é exatamente assim que a gente funciona. Essa ideia de que os opostos se atraem, ela não é verdadeira. Na verdade, a gente atrai exatamente aquilo que a gente vibra. Existe uma ressonância, né, das frequências energéticas. E a gente atrai aquilo que a gente se conecta. O que existe no universo, na verdade, é um equilíbrio de polaridades. Então, se eu estou numa polaridade muito extrema, vem uma situação numa polaridade oposta, muito extrema, para trazer equilíbrio. Então, assim, uma situação, só para exemplificar. É muito comum, infelizmente, a gente ter muitas notícias de relacionamentos que são abusivos, né? Relacionamentos amorosos que são abusivos. Então, o que que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, vamos supor, uma mulher que ela é muito passiva, que ela é muito amorosa, que ela se doa muito, ela tá numa extremidade de uma energia. E aí o universo, ele precisa equilibrar essa polaridade de energia. Então, se ela tá muito no extremo da passividade, vem um outro extremo, que é um extremo agressivo, justamente para equilibrar. Então, isso sim existe, mas é mentira a gente falar que os opostos, eles se atraem. Na verdade, as energias, elas estão sempre se equilibrando. O que atrai são frequências semelhantes. Então, se a gente estiver vibrando lá numa frequência de medo, numa frequência de escassez, numa frequência de sofrimento, numa frequência de luta, o que a gente vai atrair para a nossa vida? Que rádio que a gente vai estar conectada? Que música vai estar tocando nessa rádio? Que notícia vai estar passando nessa rádio? O que os programas dessa rádio vão falar para a gente? Agora, se a gente estiver vibrando todos os dias numa frequência de alegria, de confiança, de amorosidade, de abundância, de prosperidade, de luz, o que será que a gente vai estar atraindo com isso? Né? Que rádio que a gente vai conectar? É assim, o nosso corpo, ele funciona como uma antena. E todas essas frequências, a frequência de amor incondicional e a frequência distorcida, elas estão aí disponíveis. É igual aqui, a gente não tá vendo, mas tem várias ondas energéticas passando aqui, de Wi-Fi, de televisão a cabo não, porque aí é cabo, mas aí de rádios e todas essas coisas, elas estão passando. Da mesma forma, essas frequências de amor incondicional, elas estão passando. A frequência de alegria, ela tá passando. A frequência de luz, de felicidade, de abundância, ela tá passando. Só que ao mesmo tempo a de escassez também tá passando. A de medo também tá passando. A de tristeza tá passando. Então tudo depende de qual energia que a gente vai se conectar. E como que a gente escolhe como a gente vai se conectar com essa energia? É por ressonância. Se eu decido vibrar na alegria, eu olho para mim mesmo e falo, ok, hoje eu vou estar feliz, eu decreto isso, eu vou me conectar com a frequência da alegria. Só que se eu acordo e falo, poxa, hoje eu não tô legal, e que tá tudo bem também não tá legal às vezes, a gente só precisa tomar consciência disso e não se manter nessa energia sempre. Mas às vezes eu, por exemplo, eu acordei, bati o dedinho do meu pé na quina da cama, aí eu já fico puta da vida. Aí eu vou levantar, eu vou tropeçar e vou cair. Aí dali a pouco eu vou tentar ligar meu computador para trabalhar, o meu computador não vai funcionar. Aí eu vou fazer uma torrada, a torradeira vai queimar. Tudo vai começar a dar errado. Quanto mais eu me entregar para essa energia de que tudo tá dando errado, mais isso vai acontecer. Porque foi nisso que eu me conectei, foi essa frequência de rádio que eu me conectei. Então tudo que estiver vindo dessa frequência vai ser similar ao que eu me dispus a vibrar, a que eu estive aberta a vibrar. Agora, se eu acordo feliz, se eu acordo alegre, deu alguma coisa errada ali, bati meu dedinho, eu falo, tudo bem, ainda bem que eu tenho um dedinho, ainda bem que ele tá inteiro, e tenho todos os outros dedos, e consigo andar, e tá tudo bem, vou
pular num pé só e já vou inventar uma dança e vou sair cantando. Aí você vai se conectar com a frequência da alegria, na frequência de que tá tudo certo, de que tá tudo bem. E aí o que você vai atrair para você é justamente as coisas que estão certas, as coisas que estão tudo bem, né, Thay? Exato. E sabe, tu falou que é pensar que muitas das vezes que a gente se cobra, né? Se coloca num papel de eu não posso, eu não posso sofrer, eu não posso. Gente, pode chorar, pode, pode sentir, tem que ser sentido. Mas o importante é sentir e liberar isso, né? Não ficar identificado no papel de sofrer. Por exemplo, eu quero fazer nada. Ou eu tenho essa possibilidade de não fazer nada, sei lá, de quero ficar o dia. Eu tenho essa possibilidade, faz e não se cobra por fazendo outras coisas, né? Porque você fica nesse papel de cobrança, pensar, porque eu tenho que fazer, não tô aqui fazendo nada, sou uma preguiçosa. Ok, mas aí você vai estar, primeiramente, maltratando, né? A mais importante da sua vida. E segundo, que você não vai, né? Então, ou você faz o que você tem que fazer com amor, né? Sem ficar pensando, que eu não quero fazer isso. Porque senão você vai ficar no papel ou até esse sofrimento, essa ruim, você não vai liberar. Então, é importante sentir também o que precisa ser sentido, né? Porque se você fica evitando o chorar ou evitar ficar mal, você não vai estar solucionando isso. Você vai estar tapando, né? Tapando, mas não vai estar preenchendo ele. Então, é importante observar isso também, né? Deixar passar batido esse sentimento que às vezes a gente se identifica, percebe, né? Observar como você tá. Quando você faz observação e, ok, tô bem, acordei super, tipo, acordei maravilhosa, né? Pra casar o mundo. Perfeito, sabe? Continua. A Lari falou, bati o dedinho, mas tem alguma coisa no seu interno que não tá legal, também é importante observar e não fingir que não existe, porque está piorando cada vez mais. Então, só um adendo que eu quis fazer, assim, porque às vezes acontece comigo, assim, de ficar cobrando, né? E não é legal isso. É legal se sentir, precisa sentir, né? E a manifestação que você estava falando, tá entrando nesse assunto, né? Ela é muito sincrônica e muito natural. Você não vai programar o seu dia o que você quer. Por exemplo, eu quero que amanhã seja maravilhoso, que eu tenha muita sincronia, que eu ganhe um presente certo, enfim. Só que se você ficar pensando quer que aconteça amanhã, você não está vivendo agora. Você está no que vai acontecer amanhã. Então, você não. Primeiro, você está criando a falta para amanhã, pensando que você não tem, que você quer ter, e não vive presente. Então, você não está nem agora, nem depois, e nem não está no momento comum. Então, esse estado de presença para manifestação é importante também, né? Tá, eu tô aqui, tô falando com a Lari, exemplo, tô aqui falando com a Lari. Eu tô aqui fazendo isso. E amanhã é amanhã. Agora eu tô presente aqui, trazendo toda a minha amorosidade e consciência para esse mundo. E agradecendo por ter pessoas maravilhosas assistindo, agradecendo por ter uma internet que me permite. E aí amanhã eu vou ter mais disso, né? Então, dessa forma eu vou estar sim manifestando o que eu quero para minha vida, mas não na falta. Porque a falta é um perigo muito grande, porque a gente acaba entrando nessa tendência a ficar querendo que não tenha, né? Eu vou alcançar um objetivo, eu quero comprar uma casa.
Aí eu vou ficar pensando que eu quero comprar casa, que eu quero comprar casa, que eu quero comprar casa. E fico preso nisso, né? Fico preso nessa falta, né? De não ter ainda que eu quero. E aí você bloqueia infinitas possibilidades. Por exemplo, quando você diz, eu quero comprar essa casa. Ok, você quer comprar essa casa. Mas você pode ganhar a casa, você pode, sei lá, você pode... Existem muitas possibilidades. Então não tem que ficar identificado nesse papel de eu quero que seja assim, né? Existem muitas formas de receber bem, além de tudo, né? Então, eu sinto isso, né? Eu sinto muito isso em questão de manifestação. Não sei se quer fazer algum complemento. Sim, acho muito legal, sim, com certeza, a gente falar disso, porque, por exemplo, a gente está falando que é tudo frequência, ressonância de frequências. Se eu tô, por exemplo, emanando para o universo que eu quero dinheiro, que eu preciso de dinheiro, o que que eu tô emanando? Que eu não tenho, né? Porque se eu tô, eu preciso, é porque eu não tenho, senão eu não estaria precisando. E aí, o que que o universo vai entender? Ah, ela tá na frequência de não ter dinheiro. Então, o que eu vou mandar para ela? A situação de não ter dinheiro. Essa é a ressonância que você atrai. Então, virar essa chavinha na sua cabeça é entender realmente como ser o co-criador da realidade que você deseja para sua vida. E não apenas ficar reclamando e pedindo para o universo, né? Ah, universo, me traz isso, me traz aquilo. Não, você é o responsável pela sua vida. Você tem que sair dessa posição de vítima, né? E encarar essa posição de mestre de si mesmo, de líder da sua realidade. Então, se, por exemplo, eu estou precisando de dinheiro, eu preciso pagar as contas, eu preciso do aluguel, eu não vou ficar pensando no dinheiro que eu preciso, eu vou ficar pensando em todos os meses que eu já paguei o meu aluguel, em todas as coisas que eu já pude comprar na minha vida. E vou pensar nisso não com uma falta, não com uma saudade, mas com a gratidão. Gratidão por nunca ter me faltado um teto, gratidão por nunca ter me faltado comida. Ah, eu quero comprar uma roupa nova, gratidão pelas roupas que eu tenho e pelas roupas que eu já tive. É exatamente isso, porque quando você vibra nessa gratidão, o universo entende, ah, ela é grata por ter tal coisa, então eu vou mandar tal coisa para ela, né? E não que o universo seja vingativo ou que ele seja uma criança mimada, nem nada do tipo. É uma ressonância da frequência energética, né? É isso que acontece. Então, acho que essa situação do dinheiro ela é bem clara, né? Ela é bem óbvia. A gente consegue entender muito bem quando a gente fala isso. Se a gente tá, eu preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, a gente tá na falta. A gente tá na escassez, a gente não tá na abundância. Agora, você não pode ter R$ 1 dentro da sua carteira. Mas se você estiver lá agradecendo por tudo que você tem, valorizando tudo que você tem, olhando para todas as suas coisas, que com certeza você tem, nem que seja tipo assim, meu, eu sou grata por ter um corpo, eu sou grata por ter um cérebro para pensar, eu sou grata por ter a minha vida. Aí sim o universo vai te mandar mais coisas para você ser grato. Se você reclama de tudo, o universo vai te mandar mais motivos para você reclamar. E de novo, não porque ele é vingativo, nem porque ele é uma mãe rígida de uma criança mimada, mas justamente porque a frequência energética que você está vibrando é que vai atrair a sua realidade. É, de novo, a rádio que você está sintonizando, né? Que você está sincronizando. E aí entra uma outra questão. A gente está cocriando a nossa realidade o tempo inteiro, né? Tudo que a gente faz cocria o nosso dia de amanhã, né? Nossa realidade de hoje dependeu do que a gente manifestou ontem, do que a gente vibrou no passado, né? Passado considerando que o tempo é linear, senão depois a gente entra nessa outra questão do tempo não ser linear. Mas aí, quando a gente tá raciocinando, tá, agora eu vou pensar em abundância, eu vou pensar em prosperidade, eu vou pensar em alegria, eu vou pensar em amor. Beleza, a gente está pensando com o nosso consciente. Só que existem outras partes do nosso cérebro que também estão trabalhando o tempo todo, que é o subconsciente e é o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, nosso subconsciente, eles também estão lá o tempo todo vibrando e cocriando a nossa realidade. E aí, às vezes, você pensa, nossa, mas todos os dias
eu fico vibrando na abundância e essa abundância não chega. Todos os dias eu manifesto que eu quero tal coisa e essa coisa não chega. Talvez, pode ser que é por conta das suas crenças limitantes. O que que são as suas crenças limitantes? São coisas que você acredita lá no fundo de você mesmo e que essas coisas te limitam de ter as coisas, de ter o que você desejar. Então, por exemplo, vamos supor que quando você era criança, você pegou uma nota de dinheiro e colocou na boca. E sua mãe te falou: menina, dinheiro é sujo. Tira isso da sua boca. Não mexe com isso porque isso é sujo. Lá no seu subconsciente, de uma forma muito enraizada, que você não tem acesso, tá aquela informação de que dinheiro é sujo. E a gente naturalmente não tem a intenção de ter coisas sujas à nossa volta, pelo menos a maioria de nós, né? E aí fica um bloqueio. Essa é uma crença que vai te limitando. Ou, por exemplo, a sua vida inteira você aprendeu lá que você tinha que ter temor a Deus. Que Deus era gigantesco, maravilhoso, né? Aquela coisa lá em cima e você era pequenininho. E você tinha que se curvar, que você tinha que se ajoelhar. Então, lá no seu inconsciente, a sua crença limitante é que você é pequeno, é que você não é divino, é que você não é sagrado, é que você é algo que tem que se curvar para algo maior. E aí você tem dificuldade de acessar a sua divindade, de acessar a sua luz. Então, as nossas crenças limitantes, elas estão o tempo todo, criando a nossa realidade. Então, às vezes, não basta a gente trabalhar só no nível consciente, só no nível racional. A gente também tem que trabalhar com o nosso inconsciente. E a gente tem que ser muito amoroso com a gente mesmo. A gente tem que ser muito paciente com a gente mesmo, porque não é fácil acessar isso. E às vezes você tem essas informações registradas de quando você era um bebê, de quando você era na barriga da sua mãe. Ou às vezes não é uma informação nem sua, às vezes é uma informação lá do seu tataravô, que viveu na luta, na guerra, na dificuldade, na pobreza, na miséria, na fome, e isso ficou no DNA, e isso foi passado para as gerações. E a gente agora está limpando tudo isso, agora a gente está curando todas essas situações. Então a gente precisa ter muita paciência e muito amor. A gente não pode querer vibrar, querer mudar a nossa vibração, querer mudar as nossas crenças limitantes do dia para a noite, de uma hora para outra. Porque imagina uma crença que está lá a sua vida inteira. Se você tem 30 anos, essa crença está há 30 anos. Imagina que é uma crença que vem dos seus ancestrais, dos seus antepassados. É uma crença que está há milênios no DNA dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. É muito ilusório a gente achar que a gente vai curar isso de uma hora para outra, né? A gente consegue curar isso, a gente consegue trabalhar isso, mas por camadas. É como se fossem camadas de uma cebola, né? Você primeiro tira a pelinha da cebola, aí você tira a primeira camada, aí você vê que tem outra camada embaixo. Aí você vai lá e tira mais uma camada, só que tem outra camada embaixo. E aí, aos pouquinhos, com muita paciência, você vai tirando essas camadas até que você consiga chegar na essência. Mas é importante você ter consciência de que não é sua culpa, que você não vai conseguir, e pode ser que você consiga, espero que você consiga mudar as coisas de uma hora para outra, mas se você não conseguir, tudo bem, tenta de novo, continua. A nossa geração, a geração das pessoas despertas, das pessoas que estão entendendo todos os sinais do universo, todas as mudanças de energia, é uma geração que veio para curar. A gente veio curar a humanidade, a gente veio curar os nossos ancestrais, a gente veio trazer um mundo novo para as futuras gerações, para os próximos que vão vir. E aí, como que você quer curar tanta coisa tão rápido? Vá com calma consigo mesmo. E tenha essa percepção de, ok, isso está no meu racional, não está funcionando, então agora eu vou trabalhar as minhas crenças limitantes. Agora eu vou trabalhar o meu inconsciente. A Thay é terapeuta Theta Healer e no Theta a gente consegue trabalhar bastante isso, né, Thay? Conta um pouquinho como que a gente trabalha. Você comentando, eu estava pensando aqui, né? E é muito incrível porque existem diversas formas e, que nem você estava comentando, camadas mesmo das crenças, né? Porque tem sim a camada, a crença a nível genético, né? Que vem dos nossos ancestrais, de
ancestrais físicos, né? Tipo, avó, tataravó. Assim como tem a nível inconsciente também. E é muito forte, porque às vezes a gente tem uma crença que está tão enraizada que a gente nem faz ideia de que ela existe. Por exemplo, a crença de dinheiro, né? Que você está comentando que dinheiro é sujo. Muita gente, eu pergunto, por exemplo, você gosta do dinheiro? Você considera dinheiro uma coisa boa? A pessoa diz, sim, eu gosto, eu quero dinheiro para minha vida. Mas lá no fundo, no inconsciente dela, no interno dela, tem alguma coisa ali que diz, não, eu acho dinheiro sujo. Só que é tão forte que a gente consciente não consegue dizer sim, tenho essa crença, porque é difícil assumir para si mesmo. E mais difícil, na verdade, do que assumir para as outras pessoas de que a gente tem essa crença de que ela existe, que a gente precisa liberar. Alguém falou que... Você tá me escutando, Lari? Eu tô te escutando. Tá, vamos observar. Mas mais difícil do que isso é tu dizer sim, eu tenho realmente essa crença, eu preciso trabalhar isso e vamos lá, né? Até você fazer esse momento de assumir que existe, precisa ser liberado, demora e é normal, tá tudo bem, né? Só que precisa também se auto-observar, saber como você reage durante a sua vida e parar e observar como que tá a sua vida, né? Como que tá? Eu tô vivendo o que eu quero? Eu tô vivendo o sonho? Ou eu tô muito distante do meu sonho, eu olho pro meu sonho e vejo ele lá na frente, um dia, quem sabe? Como é que tá? Né? A partir daí já consegue ter uma base excelente de como que tá a sua vida e as suas coisas. E aí, como eu tava comentando, né? Existe também a nível de inconsciente coletivo, que é uma questão bem, assim, profunda de se falar. Porque, exemplo, no Brasil, né, tem muita tendência, pela nossa sociedade, de achar que o trabalho é uma coisa escrava, que o trabalho é uma coisa sofrida. E tudo que a gente relaciona ao trabalho tem que ser sofrido, né? Então, dentro da gente, dentro do nosso inconsciente, Tá, e as meninas estão avisando que seu áudio tá cortando. Aqui pra mim tá bom. Não sei se eu colocar você baixinho. Vocês estão ouvindo a Thay bem? A Daia falou, a Caterine também falou que tava cortando. eu vou falar um pouquinho, vou falando aqui, aí as meninas vão avisando. Isso. A internet, a princípio, tá funcionando. A Tainá mora na floresta. Uma É, fada que mora na floresta encantada. Aí às vezes não funciona muito bem a internet. É, as meninas estão falando que tá cortando. A Daia falou que agora melhorou, que agora tá bom. tá. Vou continuar. Qualquer coisa vocês avisem, meninas. Eu tava olhando, a Thaís mandou. Deixa eu achar aqui. Gratidão, gurias. Muita coisa que agora tá fazendo mais sentido a partir do que vocês estão falando. Ai, que bom. Ai, que bom! Que massa. Tá dando eco. Ai, pior que eu tô sem fone. Você Eu tá também tô sem fone. Vou tentar pegar um fone emprestado aqui. melhorou aí pra Vamos ver se vocês? é possível. Estão escutando bem? Talvez acho que tava um pouco alto. Eu vou tentar pôr fone aqui pra ver se melhora. Tá, pode ser. Eu tô amando os comentários. É tudo isso? Obrigada. Ó, Vou a tentar conectar o hoje. fone aqui. Sim, agora Bom tá de bom. ter amigos é isso. Estão falando que agora tá melhor. Tá melhor. Então, seguindo a linha do inconsciente coletivo, né? É uma coisa que tá aqui, que existe. Agora travou. Deu. Tinha travado agora. Voltei. Vou conectar o fone. Que existe, então, essa soma de pensamentos que fazem com que a gente tenha essa tendência a relacionar, por exemplo, o trabalho
a algo sofrido, né? Então, a tendência é você ter trabalhos onde você sinta que você está sendo escravizado, por exemplo, mas talvez não esteja sendo escravizado fisicamente, mas em algum nível, daqui a pouco mental ou psicológico, você está sendo escravizado porque você tem essa tendência. Você ficou maravilhosa, Grande. Gostou? De uma cabeça muito maior do que a minha, mas tudo bem. Então, você tem essa tendência a acreditar que o trabalho está relacionado a sofrimento, né? Então, é uma crença do inconsciente coletivo que existe dentro de você em algum nível e que precisa ser liberada, né? Com o Theta Healing é incrível porque a gente trabalha muito com a retirada de crenças e enfim, é bem legal, assim. E dentro do Theta tem até a ferramenta chamada digging, que em inglês é escavação, né? Que a gente vai escavando, literalmente, né? Escavando, até encontrar qual a crença raiz, porque dentro das crenças limitantes existem também. Lari vai sair do seu traje espacial. Ai, gente. Já sou ET. Não preciso disso. Sim, já tá voltando a nave, né? Dentro das crenças tem várias, tem uma raiz base e as raízes pequenininhas que vão se formando, né? E essas raízes pequenininhas, às vezes são coisas que estão na superfície, né? São coisas que estão dando a entender que você tem aquela crença. E às vezes a crença, por exemplo, agora que a gente está falando de dinheiro, né? A crença do financeiro, ela pode estar relacionado a algo que você escutou quando você estava na barriga, no ventre da sua mãe. Que você já escuta, já entende e absorve aquilo. Então, existem muitas possibilidades dessa crença estar enraizado dentro do teu ser. Só que tem que realmente ter uma auto-observação. Se você não tem, por exemplo, como fazer uma terapia, observa como que anda essas questões na tua vida, né? E a questão dos sonhos também, aquela área que é legal a gente comentar, porque é uma coisa que eu tô vivendo, então eu posso falar com muita propriedade. Porque viver o sonho é uma coisa muito louca, assim, porque tu começa a se sintonizar com a frequência daquela realidade e cada vez mais sonhos vão se manifestando de forma sutil que tu nem espera. Por exemplo, eu sempre tive o sonho de morar na praia, né? Que tivesse praia e cachoeira. Porque eu sou exigente. Sempre tive esse sonho. Quem me conhece, né, de mais nova sabe que eu sempre quis, né? E hoje eu vivo esse sonho e foi muito simples. Aconteceu de forma muito sincrônica. Não foi algo que eu planejei. Mas por quê? Porque eu estava sentindo isso no meu interno. Eu estava co-criando essa realidade na energia sutil, de forma sutil. Eu estava me sintonizando e me conectando com essa realidade até que simplesmente a minha amiga veio e me disse, olha, vamos morar na praia? Eu disse, tá, vamos. E eu cheguei aqui, era no meio da natureza, uma natureza maravilhosa, abundante, com praia, com tudo, absolutamente tudo, vizinhos maravilhosos, tudo, exatamente tudo que eu sempre quis. Saiu mais perfeito do que a encomenda. Por quê? Porque eu tava vibrando nessa frequência, né? Eu já tava tirando essas crenças dentro de mim. Eu já tinha dito que eu não queria mais aquilo para minha vida. Eu não queria mais, por exemplo, a escassez. Eu queria abundância. E eu estava certa disso. E eu sentia isso dentro de mim. E aí, isso começou a se materializar. Essa energia começou a se materializar até que as coisas foram fluindo. E foi simplesmente mágico, porque não foi uma coisa programada. Ela simplesmente aconteceu. Isso não existe maior exemplo do que isso. De que a gente não tem o controle, mas que as coisas acontecem.
E é mais mágico ainda quando não é com o controle. Porque você vê que existe sim essa ressonância de energia. E aí você começa a entrar nesse universo, digamos assim, porque não deixa de ser um universo, né? Você começa a entrar nesse universo, você fica simplesmente chocado com a sincronia e com a fluidez, com a leveza que a sua vida acontece, né? Por exemplo, mesmo estando nessa realidade agora do mundo, né, da pandemia, enfim, que a gente sabe que está uma situação que a tendência é o inconsciente coletivo vibrar na escassez, a gente tendo convicção da nossa frequência de que a gente é abundante, que a gente é amoroso, vivendo agora o dia, a gente cria sim, a gente consegue criar uma realidade abundante. Só que para isso precisa ter a coragem de olhar para as sombras internas, olhar para essas crenças e acolher elas, liberar elas e dizer, olha, eu te entendo, eu te amo, mas eu não te quero mais na minha vida. E libera, não me pertence, né? E aí você começa gente, simplesmente mergulhar no mar que você só vai indo. Tava olhando aqui os comentários. A Thaís falou, tô transformação, tá aí uma inspiração pra mim. Ai, linda, que honra escutar isso de ti, tá? Nossa, a Thaís é uma atriz assim que, meu Deus, é uma artista, não tem explicação, eu fico babando com ela. Que demais. Alguém mandou A Caterina, ela teve uma pergunta interessante que eu acho legal a gente trazer aqui. eu Caterina, lembrei. ela é uma paciente minha que ela tem uma filha, Maria Valentina, e ela perguntou, né, como que a gente não passa essas crenças para as nossas crianças. E eu achei essa pergunta sensacional, porque a gente sabe que muitas crenças não vieram de nós, né? Vieram dos nossos pais, dos nossos avós e tudo mais. E eu acho que o mais importante de tudo, primeiro, é a gente se liberar dessa culpa. É a gente Uhum. entender que a gente está sempre fazendo o melhor que a gente pode. Que a gente, por exemplo, vamos supor, uma situação hipotética. Que minha mãe falou para mim que dinheiro é sujo. Por isso agora eu não consigo dinheiro porque minha mãe me disse isso. Não é culpa da minha mãe. Ela também aprendeu isso. Ela estava querendo me proteger. Ela estava querendo me deixar saudável. Ela não queria que eu ficasse doente. Na cabeça dela, sim, o dinheiro é sujo. E ela não estava falando com uma intenção de que energeticamente ele é sujo. Ela tá falando que o papel é sujo porque passa na mão de várias pessoas. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente tirar essa culpa que a gente carrega. Eu não sou mãe, mas eu consigo perceber essa questão de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Que as mães, elas sentem que o tempo todo elas tinham que estar fazendo mais, que elas fizeram errado. Então acho que o mais importante é aceitar a si mesma fazendo melhor. Eu tô o tempo todo fazendo melhor do que eu posso, né? O que eu faço não é por mal. Se eu erro, não é porque eu não amo meu filho ou porque eu sou uma péssima mãe, nem nada disso. Não, eu errei porque eu sou humana. Sim, e a segunda coisa, nós dessa geração que nós estamos agora, nós viemos salvar as futuras gerações, limpando a nós mesmos, né? Não vai ser assim, eu quero proteger meu filho, então eu vou fazer um monte de terapia, um monte de energia com meu filho, vou jogar ele no meio das macumbas, vou pôr ele para dormir junto com os cristal, vou defumar, que a gente tem a tendência de querer fazer isso, né? Às vezes a gente quer fazer isso com o nosso marido, com a nossa mãe, com o nosso namorado, com as pessoas que a gente ama. E a gente faz isso na Levar na maior das boas benzedeira. intenções. Porque a gente quer realmente ajudar as pessoas, a gente quer fazer bem para as pessoas. A gente entra nesse mundo e a gente quer salvar todo mundo. Só que a gente tem que entender que a gente só pode salvar nós mesmos. Que cada um tem o seu livre-arbítrio, mesmo uma criança.
Cada um tem as suas escolhas. O que você pode fazer é limpar a si mesma, porque aí você vai estar limpando todo o seu campo familiar como consequência. Isso vai reverberar no seu campo familiar, mas não vai ser porque você decidiu limpar o seu campo familiar, vai ser porque você decidiu limpar a si mesmo. E você pode ser um exemplo. Você pode ser um exemplo de mostrar um caminho que você considera bom, que é o caminho das terapias, da espiritualidade, dos banhos de ervas e da alimentação natural e de todas essas coisas que a gente gosta. Só que você não pode querer moldar o seu filho de acordo com as suas crenças, com as coisas que você acredita, né? Então, eu acho que esses são os dois pontos mais importantes. O primeiro, a gente se liberar da culpa, e o segundo, a gente se liberar da responsabilidade sobre os outros. Sei que é muito difícil para uma mãe ouvir isso, na verdade, nem imagino o quão difícil seja para uma mãe ouvir isso, né? Mas, na verdade, a gente não tem responsabilidade sobre ninguém além de nós mesmos. Não sei se a Thay quer complementar algo sobre isso, daqui uns minutinhos nossa live vai acabar. Então, acho que daqui a pouquinho a gente pode ir encerrando. Quer complementar algo, Thay? Então, eu tava rindo aqui porque foi engraçado, tipo, o quanto a telepatia tá funcionando, porque era exatamente o que eu ia responder. Mas não tem muito complemento, né? Tu falou exatamente tudo. E é bem isso, assim, né? Quando a gente faz esse movimento de se curar, automaticamente a gente cura os nossos antepassados e os nossos sucessores, né? A gente faz, mas não porque você, tipo, não vou me curar para isso. Eu vou me curar e, em consequência, a minha mãe, minha avó, minha filha vão se curar, principalmente a nós mulheres, né? Que temos essa ligação com o útero. Então, falando nisso, é Dia das Mães, né? Feliz Dia das Mães pra mamãe. Feliz Dia das Mães. Eu postei um texto sobre as ancestrais hoje, lá no Instagram do Instituto Ecoando. Depois passem lá para dar uma olhada. Maravilhoso, maravilhoso. Eu li, tá incrível. E é exatamente isso, assim, né? Ai, a Laru, que vai ser mamãe também. Feliz Dia das Mães. E é isso, assim, né? E a gente tem essa, que nem você estava comentando, a gente tem essa tendência, por exemplo, as mães a querer que os filhos, por exemplo, sigam esse caminho, né? Sigam o caminho da espiritualidade ou do autoconhecimento, enfim. Mas às vezes ele não quer e tá tudo bem se ele não quiser, né? Desde que você faça por você. E eu digo assim, por mim, por experiência própria. A minha mãe, ela é reikiana, ela trabalha com reiki há mais de, sei lá, 15 anos. Não, 10 anos. Enfim, muitos anos. E eu nunca dei bola pra isso. Eu sempre pensava, legal, né? Que massa, mas, tipo, não fazia sentido pra mim naquele momento. Porque eu não estava preparada para esse caminho ainda. Então, chegou um ponto que eu busquei por vontade própria, porque ela nunca me impôs isso. Ela nunca disse, Tainá, faz isso, faz aquilo. Não, ela me deixou livre. Quando ela me deixou livre, automaticamente a gente se encontrou nesse caminho de autoconhecimento. E hoje a gente troca reiki, por exemplo. Então, é isso, assim, é deixar fluir, é deixar com que ela siga por vontade própria o caminho dela livre, né? Eu acho que isso também é muito importante, a gente não querer controlar isso também, né? Da questão de que o filho seja um molde do que você considera o correto e o bom. Para você pode ser bom, mas para ele não, e tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo, tá tudo lindo. Mas é isso, assim, sinto que a gente falou bastante hoje. Eu posso compartilhar uma história pessoal rapidinho, que acho que vai dar tempo. É desse mesmo assunto. Senta que lá vem a história. Por favor, eu quero Quando eu sempre fui uma criança muito diferente dos meus pais, da minha irmã, né, da minha família, muito diferente, porque desde criança eu tinha altar com imagem de bruxas,
sempre tive cristais. Eu lembro que minha mãe brigava comigo durante a noite, que ela acordava de madrugada ali no meu quarto, eu tava com a luz acesa conversando com os espíritos. Tipo, pra minha mãe era amigo imaginário. E os meus pais, eles nunca tiveram essas questões fortes neles, né? Porque eles não tinham esse conhecimento. E aí isso gerou muitos ruídos, né? Eu também tinha uma questão muito forte com o meio ambiente, eu sempre tive uma questão muito forte com a ecologia, com a preservação da natureza e tudo mais. E às vezes eu via os meus pais, por exemplo, comendo carne, e eu nunca gostei de comer carne porque eu sempre entendi que aquele era um animal morto. Ou eles jogando muita coisa no lixo e eu preocupada com o meio ambiente, isso há 30 anos atrás, sabe? Então, não eram assuntos que eram pertinentes ainda. Então, eu era meio fora mesmo, fora assim da família. E isso gerava muitos ruídos, a gente não se entendia nesses sentidos. A gente se desalinhava nas conversas. E aí, depois, com o tempo, quando eu realmente entrei nesse mundo de ir para retiros e fazer cursos de terapias e começar a entender na teoria o que eu estava fazendo na prática, começaram a vir muitas mensagens em terapias, em retiros para mim, dizendo assim que eu tinha a missão de curar os meus pais. E aí aquilo era um peso tão grande para mim, porque eu pensava, mas eles não me escutam. Eles não querem escutar isso que eu tenho para falar, eles não entendem. E aí isso gerou uma frustração tão grande em mim, que eu sofria, 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 sofria. Aí teve um dia que eu passei por um episódio que foi o ápice dessa situação de sofrimento por eu querer mudar os meus pais. Olha que iludida, né, coitada? Por eu querer mudar as crenças dos meus pais e eu fiquei mal, mal, mal. E aí, uma pessoa virou pra mim e falou assim: Lari, deixa de ser trouxa, olha o tanto que você tá sofrendo por causa disso. Para, sai dessa, vai cuidar da sua vida, vai curar você mesma. Eu verdade, né? Tipo, eu tô sofrendo e eu tô ficando doente porque eu tô sofrendo por causa disso. Vou começar a trabalhar comigo mesma. E aí eu comecei a fazer as coisas para mim. Eu comecei a fazer os cursos para mim, as terapias para mim, os livros para mim, tudo para mim, para me autocurar. E isso não foi nenhum tipo de egoísmo. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, não é individualidade. Na verdade, cada mudança do mundo, do universo, começa por você mesmo, começa dentro de você. E aí, no que eu comecei a cuidar de mim, eu fiz lá meus cursos e tal. Aí, um dia, minha irmã me mandou uma mensagem falando: Lari, quero fazer uma terapia com você. O quê? Minha irmã, que, tipo, não tinha nenhum tipo de contato com esse mundo espiritual. Falei, lógico, tá bom, fiz terapia nela. Dali um tempo, ela quis ir para um retiro comigo. Hoje em dia, ela é uma super terapeuta, uma super canalizadora, conversa aí com todos os seres dos reinos espirituais. Minha mãe começou a fazer terapias também. Tem uma terapeuta na cidade da minha mãe mora numa cidade bem pequenininha, e tem uma terapeuta de outra cidade que vai para lá uma vez por semana aplicar barra de axis. Minha mãe começou a fazer barra. Então tudo começou a mudar, sabe? Meus pais começaram a pegar os meus livros e ler os meus livros. Então, a mudança, a cura que eu pude promover para eles, não foi indo lá e falando para eles o que eles tinham que fazer, não foi falando para eles o que era certo e o que era errado, porque o certo e errado tá na minha cabeça, tá no meu ego, tá na minha mente. Não existe certo e errado. O que eu fiz foi curar a mim mesma, e isso reverberou neles. O máximo do máximo do máximo que a gente pode fazer é dar o exemplo. É isso. A gente é limitada a isso. E ao mesmo tempo a gente é infinita quando a gente trata do nosso coração. E a gente conecta, querendo ou não, o campo familiar, ele está totalmente ao nosso redor, né? Então, é lógico, deveria ser uma coisa lógica, né? Eu me curar, eu vou curar meu campo familiar, eu vou curar meu pai, vou curar minha mãe, vou curar meu filho, vou curar minha filha. Mas a gente acaba esquecendo isso, né? Então, é muito importante estar sempre lembrando e curando a si mesmo. Você está curando todo o seu campo familiar, todos os ancestrais que você não sabe que existem, mas que estão ali só esperando, na expectativa, pensando: meu Deus, quando é que essa menina vai se tocar? Quando é que essa menina vai começar a fazer uma terapia? Quando é que vai começar a meditar? Enfim, sei lá, seja como for.
né? Mas se conhecer, se acolher, se amar, você vai percebendo que isso é simplesmente a base para ter uma vida sincrônica e uma vida manifestando tudo que você quer, manifestando os seus sonhos, né? Então, eu acho que é isso. Já tá terminando, só tem mais 1 minuto e 15 aqui. Mas eu quero agradecer muito, meu coração tá cheinho, 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 cheinho de amor e de felicidade por estar aqui com essa deusa maravilhosa, por estar aqui com vocês que nos acompanharam, ficaram na escutativa até o final. Gratidão por todos que passaram por aqui. A live vai ficar salva, vou deixar salva para todos poderem olhar de novo, se sentirem. E é isso. Ai, estou muito feliz. Eu também estou muito feliz. Gratidão, pessoal. Prazer com as pessoas que eu não conhecia. Sejam muito bem-vindos as pessoas novas. Meu canal é Instituto Equando, @Instituto Equando. Tem perfil no Instagram e tem canal no YouTube. Todos vocês são bem-vindos lá. Gratidão, Thay. Foi uma honra. Te amo muito, mulher. Tô com saudade. Você é um pedacinho do meu coração. Foi um prazer. Daia, logo logo com você. Logo logo é nós três juntas. As três mosqueteiras.